Olá, pessoal. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre o batimento, né? Na aula anterior, a gente já deu uma dica sobre o batimento, agora a gente vai aprofundar mais nesse tipo de sinal. Então, aqui vamos fazer um esquema mais ou menos igual fiz lá da soma de senos. Eu coloquei, então, essa nossa caixa aqui como sendo a soma, e a gente sabe que a soma, então, de um sinal no tempo de dois senos é o A1 seno de ômega 1t, né, onde aqui é o 2πf1, mais um outro seno com amplitude 2 e uma frequência 2. Então, nesse caso específico do batimento, nós temos que a frequência ômega 1 é bem próxima de ômega 2. Então, podemos escrever aqui que o ômega 2 vai ser o ômega 1 mais um delta ômega, né? Vamos pensar em hertz. Um seria, por exemplo, 120 Hz, o outro 118. Qual a diferença? O delta ômega, 2 Hz. Entenderam? Então, para acontecer o batimento, que é uma soma de senos, nós já vimos que a soma de senos com frequências diferentes não vai dar um seno, né? Vai dar um outro formato de uma função que não é senoidal, mas ela é periódica. Então, no caso do batimento, nós vamos ter duas frequências diferentes. Então, o resultado da soma não vai ser mais um seno, mas ela vai ter uma forma peculiar, né, que é bastante usada, ou seja, aparece bastante tanto na parte de análise de corrente também com análise de vibração, né? Até aparece mais até na análise de vibração. Então, nós temos aqui um A1, né, seno de ômega 1t, que é o 2πf1, somando com um A2, seno de ômega 2t, onde aqui nós temos então o 2πf2, e aqui nós vamos ter o sinal de saída, que vai ser esse sinal que nós vamos depois simular no computador, aqui em vez de fazer as deduções matemáticas, que é mais fácil de entender. Então, para acontecer também a amplitude, é preciso que a amplitude do sinal 1 também seja próxima do sinal 2. Quanto mais próximo for a 1 do A2, esse formato, vamos dizer assim, do batimento, ele torna-se mais expressivo, vamos dizer assim. Então, a frequência 2 é a 1 mais um pouquinho, né, um delta pequeno, e o período do batimento, ou seja, aquele tempo que o período vai se repetir, né, que nós vamos ter lá aquela forma de onda de aumentar e diminuir, né, que é mais ou menos assim, né, ela aumenta. Vamos pegar aqui uma outra cor melhor, vermelha aqui. Ela, né, faz assim, depois ela destrói, depois ela constrói, depois ela vem e repete aqui, né? Então temos aqui a forma construtiva e aqui a parte destrutiva, vamos dizer assim. Então isso vai ser o resultado dessa soma que está aqui, né? Dessa soma que está aqui em cima aqui. Bom, se for aqui, voltando então aqui, né, o período, ele é 1 sobre o inverso da frequência. Só que aqui está errado. Tá vendo que eu escrevi aqui errado? Porque para você ter o período em segundos, você tem que inverter a frequência em hertz, né? E não em radianos por segundo. Então, isso que eu fiz aqui, esse princípio de batimento aqui, ó, esse período do batimento aqui, olha que eu escrevi errado. Porque às vezes a pessoa faz essa conta e faz errado. Então, na realidade, eu tenho que fazer essa conta que está aqui. O período é 1 sobre o F2 em Hz menos o F1, ou seja, o ΔF que está aqui, ele tem que ser colocado em Hz. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar também uma outra forma de representar os vetores que eu mostrei no final da aula passada, que vai também aqui ajudar para... Então nessa figura eu coloquei aqueles vetores girantes só para mostrar quando que o sinal aumenta, que é a parte construtiva do batimento, e quando o sinal diminui, que é a parte destrutiva. Então eu coloquei aqui, vou pegar aqui o laser, o sistema cartesiano, tá vendo? E coloquei aqui um vetor que tem um tamanho A1, que vai representar para mim um sinal, porque ele está rodando em torno do centro aqui do sistema cartesiano, ele está rodando com uma frequência ômega. Então a gente sabe que a projeção desse A1 sobre o Y vai dar o seno de ômega 1, né, amplitude A1, seno de ômega 1t.
e coloquei um outro sinal que tem uma frequência um pouquinho maior que o ômega, que é no caso do batimento que nós estamos estudando. Então esse sinal, ele tem um ômega mais um delta ômega, uma frequência pequena, vamos dizer assim, né? A gente já viu aí. Então ele vai andar mais rápido do que esse. E a resultante dos dois sinais, que é esse vermelho que está aqui, é que vai dar o que vai acontecer com a variação desse vetor aqui do AR, que é o A resultante, que não vai ser um seno, que vai ser aquele que aumenta, diminui, 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 depois aumenta, diminui, 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 que é o sinal do batimento. Então quem manda na jogada aqui vai ser o resultante. Mas a gente pode raciocinar da seguinte maneira: como o vetor preto A2 ele tem uma velocidade um pouquinho maior que o A1, eles vão andar, vamos dizer assim, praticamente junto. Só que o que acontece? Como um tem uma frequência maior que a outra, eles vão rodar abrindo o sinal, né? Então vamos dizer assim, ele está fechado, ele vai abrindo e girando, e vai ter uma hora, o que vai acontecer? Na hora de girar, um vai passar na frente do outro. Então quando um passar na frente do outro, os dois se juntam. Quando os dois se juntam, nesse instante, o AR, que é a resultante, ele vai somar um com o outro. Né? Vai somar um com o outro. Então é a hora que eu tenho aquele valor máximo lá do batimento. Então vai acontecer esse instante aqui, em que a resultante vai ter uma amplitude que é a soma direta do A1 com A2, que é a hora que acontece isso aqui no batimento. Mas vai ter uma hora agora também que um vai passar contrário ao outro. Então um vai estar para cima e o outro está para baixo. Então o que acontece com a amplitude? Vai ser a diferença dos dois. Se for igual, por exemplo, vai dar 0. Se for 4 e 5, vai dar 1. Então essa diferença dos dois vai dar aquela parte destrutiva do batimento, que seria essa parte aqui, quando um passa contrário ao outro. Né? Então isso forma o soma e a diferença. Agora isso vai demorar para acontecer, porque eles vão, a diferença é pouquinho, eles vão dar várias voltas, né, para um passar em cima do outro, depois um contra o outro, assim por diante. Então isso aí vai dar a construção do nosso sinal, que é o batimento. Vamos ver no exemplo simulado lá no computador. Então, como falei, eu fiz lá no computador, né, a simulação. Aqui, então, eu fiz um sinal senoidal, né, fase 0, começa lá do 0, com um sinal de 118 Hz. Né, 118 Hz. E criei agora um outro sinal, praticamente quase que a mesma amplitude, tá vendo? Um sinal com 120 Hz. Uma frequência, diferença das duas frequências, né, vai ser quanto? 120 menos 118, a diferença das duas frequências dá 2 Hz. E o período? O período vai ser o quê? 1 sobre 2, né? 1 sobre a diferença, que dá igual que 0,5, ou seja, 0,5 segundos. Meio segundo o tempo. Ora, meio segundo o tempo assim para vibração ou para um sinal é um tempo relativamente longo, né? Então, o que eu fiz agora? Peguei esses dois sinais, joguei no computador e fiz o quê? Fiz a soma. Então, quando eu fiz a soma, o que nós vamos encontrar? Né? Então, aqui temos uma animação da formação do batimento. Se vocês olharem aqui nesse seno que está aqui em cima, né, parece que ele é igualzinho a esse aqui. Na realidade, eles estão praticamente com a mesma amplitude, porém, a frequência é um pouquinho diferente uma da outra, porque aquele delta ômega que eu expliquei para vocês, o delta F, que 1 sobre o delta F daria o período. Então, se a gente for acompanhando aqui o movimento do sinal, você vai verificando, por exemplo, que aqui a um está em frente do outro, eles estão praticamente em fase ali, né? Então, aí somou. Aqui, por exemplo, um pouquinho desnivelado, ele deu um pouquinho menor. Aqui pulou um pouquinho para fora, aqui ele deu menor. Mas se eu pegar por aqui, ó, esse aqui está para baixo, esse aqui está para cima. Então, como tem um positivo e um negativo, ele vai praticamente diminuir aqui, vai destruir aqui. Tá vendo? Então, o sinal ele é destruído, ele é construído e ele é destruído. Né? E tem lá um determinado período que vai daqui até aqui, esse período que vai daqui até aqui, e esse período, então,
né? O período, vamos pegar aqui, né? O período, ele, por exemplo, vai aqui, vai, a onda vai e termina aqui. Então, esse tempo daqui até aqui, invertido, dá o valor do período. O ΔF dá o valor do período em segundos, né? Então, é uma função periódica. É aquilo que eu falei para vocês, eu tenho dois senos, quando eu somo dois senos de frequência diferente, não importa que eles sejam pequenos, você vê que ele deu um seno, mas um seno meio perturbado, na verdade? Um seno que uma hora ele vai destruindo aqui e constrói. Então isso aqui é um fenômeno chamado de batimento, que ocorre muito em instrumento musical, para poder você afinar instrumento, às vezes eles usam esse recurso aqui do batimento, tá bom? Veja lá, vou encontrar esse sinal que está aqui. Então veja que esse sinal, ele tem exatamente aqui, ó, um período, aqui está 0, aqui ó, 0,48, tá vendo, pessoal? Um pouquinho mais de 0,48, que é o 0,5. Então o período aqui é exatamente 0,5, ok? Então tá aí, né, um batimento, ó. Somei lá no computador V1 com V2 e deu exatamente isso aqui. Se eu esticar esse tempo aqui que está em 0,6 segundos, né, fazer aumentar isso aí, ele vai repetindo, vai embora. Então é lógico que isso aí também a gente pode mostrar. Então agora, pessoal, a gente tem a transformada de Fourier daquele sinal do batimento. E como já era esperado, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar no espectro, a gente teria dois senos somente, né? O seno do 120 e o seno, aqui, vamos corrigir aqui, não é 119, na realidade, lá o nosso seno lá era de 118, né? Diferença de 2 Hz. 1 sobre 2 dava aquele meio segundo que seria o período lá do sinal. Então aqui nós temos o sinal na frequência do batimento. Observe como a diferença aqui é 2 Hz, às vezes tem casos que é meio Hz, 1 Hz, né? Pouca coisa. Então a gente teria que um espectro de precisão para poder separar um sinal do outro, porque senão os dois vão ficar juntos e vai dar uma amplitude grande. Você não vai conseguir ver no espectro, caracterizar o batimento, que são duas frequências bem próximas. Então o número de linhas tem que ser escolhidos no setup para você separar esse batimento aí, ok?